Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou um professor, sou apenas um estudante e juntamente com você vamos estudar na aula de hoje sobre a introdução à demografia, entender o que é densidade demográfica, alguns fatores que englobam a demografia seriam as taxas de natalidade, taxa de mortalidade, porcentagens ali no geral, então quantos por cento do Brasil representa o Sudeste, por exemplo, ou quantas pessoas tem naquela região, se aquela região é populosa, se aquela região é povoada, entender a diferença entre populoso e povoado, qual que é a fórmula utilizada para a densidade demográfica, enfim. Essa aula vai ser uma aula bem completa e ao mesmo tempo bem rápida, tá? Então, a demografia é o estudo da população, tá? E a geografia em si, demografia é um ramo da geografia. A geografia no geral, no contexto geral, ela no Enem, ela cai de forma contextualizada, tá? Então a geografia, ela tem como responsável, né, por estudar a relação entre o ser humano e aquela área, aquela região, aquele espaço, tá? Então, por exemplo, como aquele ser humano se organiza naquele espaço, né? Como eles se organizam tipo de forma igualitária ou de forma muito concentrada naquele local, tá? Então, isso a gente está falando tudo sobre demografia, que é uma região, que é um ramo um estudo baseado na geografia, tá? Então, o que é o populoso? Para a gente começar a entender nessa nossa aula. Populoso é nada mais do que muita gente naquela região. Então, assim, essa região independe da área, tá? Então, para a gente falar que uma região é populosa, a gente tem que saber que tem muita gente naquele local, tá? Então, pronto, estamos falando em termos absolutos, tá? Então, é muita gente, ponto e acabou, tá? Então, o populoso, ele não depende da área e ele é muita gente. Então, muita gente em uma área, acabou, em termos absolutos, tá? Então, o que é vasto agora? Vasto é uma região com grande extensão territorial. Então, um local muito grande, um local muito vasto. Então, como exemplos, a gente tem aí a Rússia, que é um país continental, né? Um país de um tamanho de um continente, de tal forma que é grande, né? Que é extenso, que é vasto, certo? A China também. O Brasil é um país vasto e um país populoso, tá? Ou seja, tem muita gente nesse grande espaço, tá? A gente vai ver depois que o Brasil não é um país povoado, tá? Porque a gente tem muitas concentrações no Sudeste, por exemplo, diferente do Norte, tá? Então, o povoado, ela tem esse equilíbrio, mas por enquanto a gente está trabalhando sobre o vasto, tá? Então, o que é a densidade demográfica, que é o povoado que a gente está tratando já, como que eu tratei como spoiler para vocês? A fórmula da densidade demográfica é o número de habitantes sobre a área em quilômetros quadrados, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro. Então, a gente tem um total número de habitantes ali e uma área de 5 mil, 45 mil, né, se eu não me engano, quilômetros quadrados. E quando fazemos essa divisão, encontramos um número de 365 pessoas por quilômetro quadrado. Quando a gente fala isso, então a gente está falando sobre densidade demográfica. Então, o Rio de Janeiro, por ser uma região pequena, ou seja, não é vasto, ela é muito povoada. Tem muita gente por quilômetro quadrado, diferente lá do norte do Amazonas, por exemplo, que é uma região muito grande e tem pouca gente. Então é uma região vasta, né? E ao mesmo tempo ela é uma região não povoada, não populosa, certo? Então, a demografia também, trazer para vocês, por exemplo, muitos de vocês conhecem a democracia. Cracia, a gente tem esse sufixo como coisas relacionadas a governo. Demo, nós sabemos que é o povo. Então, democracia, nós sabemos do poder do povo,
certo? A escolha do povo, o povo que elege a democracia, certo? E já a demografia é o estudo do povo. Então, ali para vocês associarem demografia com democracia, tá bom? Então, como outro exemplo que a gente já deu aqui do Rio de Janeiro e já demos aqui do Amazonas, nós temos um exemplo que é o Distrito Federal, que é a unidade federativa mais populosa que a gente tem, ou seja, com maior densidade demográfica, com mais povoada do Brasil, que é o Distrito Federal, que ela é uma região muito pequena, né? E esse Distrito Federal, ela tem aproximadamente 444 pessoas por quilômetro quadrado. Então, ali na prova, para você saber ali a região, qual que é o estado, a unidade federativa mais povoada do Brasil, você já sabe que é o Distrito Federal, com aproximadamente 444 pessoas por quilômetro quadrado. Tá bom? Então, essa é uma aula muito introdutória ali, explicamos ali o conceito de populoso. Vamos fazer um resumão aqui novamente, né? Demografia é o estudo sobre a população. Democracia a gente sabe que é o poder do povo, né? Densidade demográfica, nós sabemos que é o número de habitantes sobre o quilômetro quadrado, sobre a área em quilômetro quadrado. Nós sabemos que Distrito Federal é a unidade federativa mais populosa, mais povoada do Brasil. E vasto, a definição de vasto é uma área com grande extensão territorial. E para trazer para vocês aqui uma referência em física também que pode ajudar vocês, talvez vocês até tenham visto anterior a essa aula, a física ali na sua escola, né? O conceito de densidade, no geral, é massa sobre volume. Então, por exemplo, aqui a minha garrafa d'água. Não sei se vai dá pra ver, né? Então, tipo assim, essa minha garrafa tá mais ou menos densa, porque eu tenho um volume e a metade do volume, que é a massa da água aqui, certo? Ela tá ocupando a metade do volume. Então, ela tem uma densidade moderada, certo? Então, por exemplo, o que é um país... uma unidade federativa muito populosa, muito povoada, como é o Distrito Federal. Poxa, como se essa garrafa estivesse cheia. Então, por exemplo, você está numa sala, assim aqui como é a minha sala, ela deve ter aproximadamente aí, 2 metros quadrados aí, talvez, mas enfiar aqui 20 pessoas. Então, tipo assim, cara, quase não dá para as pessoas se mexerem aqui tá muito povoado, sabe? Então, esse conceito de massa por volume. Só que a massa aqui na demografia, que é o que a gente está estudando, representaria um número de pessoas. A massa seria a massa das pessoas, certo? E o volume seria a área que a gente está estudando. Ou o Distrito Federal, ou um país, ou um continente. Tá bom? Então, esses aqui são os conceitos básicos, os conceitos introdutórios para você saber sair dessa aula sabendo o que é esse conceito. Tá bom? Espero vocês na próxima aula. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.